Começando então pelo item ciência de nuvens. Bem, o que nós temos de importante para ressaltar nesse assunto é o seguinte: a meteorologia física é essa área que estuda mais propriamente os fenômenos atmosféricos, por exemplo, principalmente de formação de nuvens, né? Então, a classificação de nuvens e toda a ciência que envolve a formação de nuvens é isso que estuda a meteorologia física. Para quem tem interesse em compreender de fato o que são isso que tem se chamado de chemtrails na internet, né? O primeiro passo é estudar o mínimo sobre meteorologia física e formação de nuvens, para você compreender de fato como que se manifestam os fenômenos atmosféricos no céu. O céu, para um leigo, é que nem um oceano, é um mar azul, onde você não sabe quais são as profundidades, quais são as diferenças de solo, por exemplo, usando a alegoria do mar, né? Onde que ficam as regiões de placas tectônicas ou as fossas, né? Onde tem regiões mais profundas, mais rasas, quais são as regiões onde tem esse ou aquele tipo de espécie de peixes. Ou seja, ao olhar de um leigo, o mar é mar. No olhar de um biólogo marinho, não, o mar é um universo a ser estudado, né? A meteorologia física é a mesma coisa. O céu, vamos simplificar aqui, porque esse vídeo aqui não é um vídeo sobre meteorologia física, é um vídeo sobre a teoria dos chemtrails. Então vamos resumir bem a situação. O céu ele é dividido basicamente em três etapas. Três etapas das quais nós estudamos a formação de nuvens, né? Nós temos então a primeira etapa de 0 a 2.000, 3.000 metros de altura. É a primeira região a mais superficial, né? A região mais baixa do céu, né? É nessa região onde se formam as nuvens do tipo cúmulos. Todas as nuvens da família cúmulos, que são aquelas nuvens mais arredondadas em formatinho de flocos, são as nuvens mais baixas do céu. Depois nós temos a camada intermediária ou a camada média, né, que vai de 3, 4 a 1.000 metros de altura a 8.000 metros de altura. É a camada intermediária onde se formam as nuvens altos estratos e altocúmulos, por exemplo. É uma região de formação de nuvens médias. E a última região do céu, que fica ali dos seus 8.000 metros a 12, 13, 14, 15 mil metros de altura, é a última região de formação de nuvens, né? Porque depois acima vem mesosfera, vem ionosfera, uma série de camadas superiores. Mas a nível de formação de nuvens, nós temos essa terceira e última camada, onde se formam as nuvens do tipo cirrus, cirrus stratus e cirrocúmulos. São as nuvens mais altas do céu. O que é interessante de observar é que é nessa região de nuvens cirrus, essa região que fica de 8 a 13.000 metros de altura, né? Essa região mais superior, que se encontra o quê? No final da troposfera, né? A troposfera vai mais ou menos até essa altitude, e o início da estratosfera. Essa região limítrofe entre troposfera e estratosfera é conhecido como tropopausa. A tropopausa é essa faixa entre essas duas camadas, troposfera e estratosfera. É nessa região, mais ou menos, que circulam os aviões em altitude de cruzeiro. Isso é muito importante a gente estar colocando, porque é nessa região onde se formam as trilhas de condensação permanente, ditas chemtrails, né? Elas se formam nessa região mais superior do céu. Você não vai ver nuvens, você não vai ver trilhas de condensação se formando nem na região das nuvens baixas, nem das nuvens médias, mas na região mais alta. Um avião em ascensão, um avião que acabou de sair de um aeroporto, ele não vai gerar as trilhas de condensação. As trilhas de condensação, ou também as chemtrails, elas só são vistas em aviões que estão desenvolvendo
trajeto de cruzeiro, né? Em altitude de cruzeiro. É aquele voo uniforme, em velocidade estável, nas regiões mais altas do céu, no momento em que o avião está em manobra de cruzeiro, que a gente chama em altitude de cruzeiro, né? Isso é fundamental, porque quando a gente for estudar agora nos próximos itens a formação de nuvens e a formação, e depois no próximo item também o universo dos rastros de condensação, né, o universo da condensação atmosférica, é fundamental compreender essas classificações, parte baixa, parte média, parte alta, quais tipos de nuvens se formam em cada uma dessas camadas, e para a gente poder no final estar compreendendo melhor quais são os tipos de nuvem que se formam na região aonde trafegam os aviões comerciais, qual a física dessa região aonde circulam os aviões comerciais. A física que acontece numa parte mais baixa do céu, por exemplo, na parte intermediária ou na parte mais baixa, onde acontecem as trovoadas, as intempéries do tempo, nós temos ali uma atividade no céu completamente distinta da região superior do céu, onde transitam os aviões em altitude comercial. Lá nós temos condições físicas, por exemplo, a temperatura na região mais alta do céu, onde trafegam os aviões comerciais, é de menos 40 graus. A pressão é de certa forma, os ventos são horizontais. Existe uma série de condições físicas naquela região que propiciam a formação de certas nuvens, que é o caso das cirrostratos e cirrocúmulos, e a formação de uma série de fenômenos relacionados à condensação atmosférica. Tudo isso acontece naquela faixa superior do céu que vai de 8 a 13 mil metros de altura.